É lógico, né? A gente não discute, tem uma profunda sabedoria. A questão é a vida espiritual e a vida mundana, esse equilíbrio, né? A gente vê que as pessoas que não estão preparadas espiritualmente, elas seguiram pelos vídeos de autoajuda, né? Visto que a gente tem a nossa Bíblia aí, que é tão rica, né? Que é mais do que isso. Então, é isso, a gente está nesse mundo mesmo, né? A gente sabe que o caminho é o amadurecimento, a gente vai aprendendo com erros e acertos, porque somos eternos pecadores, né? Com humildade, né? E com consciência, né? Eu, eu, E corrigindo, eu né? queria colocar para a nossa salada de ideias aqui, ou de pensamentos, sentimentos, a história de que Jesus Cristo, andava, a multidão, as multidões andavam atrás dele e ele curava. Vamos falar curava de uma forma geral. Mas quando ele parou naquele monte, quem, a quem ele se dirigiu foi aos discípulos. Eu entendi que não é a multidão. E eu entendo, Adilson, que avaliando esse momento, ele sabia que a multidão não ia entender. Que a multidão estava atrás dele por uma questão natural. E eu já te passo a palavra. E os discípulos talvez entendessem, teriam uma possibilidade de entender, mas a multidão não ia entender. No entanto, que a multidão abandona à medida que ele não faz o que a multidão gostaria. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tem a ver com o nosso trabalho aqui na academia. Por que não tem multidões de pessoas, como tem aí vários, várias lives por aí? Porque a gente não está aqui falando que as pessoas gostam de ouvir. Nós estamos falando as coisas que Paulo, as pessoas não gostam muito de ouvir. Paulo, você sabe que eu estive em Israel há pouco tempo, fiz uma viagem maravilhosa, me proporcionou um crescimento muito grande, mas uma das coisas que mais me deixou chocada que Jesus Cristo, pela maioria do povo de lá, não é reconhecido como Salvador. Não é mesmo. E isso me deixou chocada. Na esperança de traz esse clima. Então, aquilo que você falou da multidão, né? Ali que foi um local onde ele realizou milagres, um local abençoado, né? Que tem uma energia maravilhosa, e que tem, você volta no tempo, você vê exatamente isso, né? Que poucos aceitam ainda Jesus, né? Então, isso naquela época, né, que acontece hoje, e vai ser, é o desafio do mundo até o final, eu entendo. Me fez abrir os olhos para isso. A outra coisa também, Adilson, me corrige se eu estiver errada, é a questão dos discípulos. Eles eram todos jovens, né? Acho que o único que era maduro assim, de idade era Pedro. Os demais, pelo que li, pelo que estudei, eram tudo praticamente adolescentes, né? Então, eles estavam assim, num momento de, de uma transformação mesmo, de aprendizado, de amadurecimento, tanto físico como espiritual. E, assim, o fato de estar Jesus é uma coisa assim, deixa assim, a pensar, né? Ah, Meninos ainda, né? Adilson, seus comentários aí da minha fala depois da Tereza. Os, os discípulos não eram tão jovenzinhos assim, não. Eles já deviam estar na faixa dos 30 anos, porque na sociedade da época alguém só teria
voz e seria ouvido a partir dos 30. Acho que o mais novo que apareceu acho que é João Marcos, que era um jovenzinho mesmo, né? Depois ele foi se desenvolvendo, depois até com o Paulo. Mas agora essa questão da rejeição a Cristo, isso já é profético, né? Eles não aceitaram o Messias quando o Messias veio, esteve lá, né? Houve essa rejeição. Por isso que profeticamente a gente sabe que Israel está sob disciplina. Por isso que o Evangelho foi revelado aos gentios, que somos nós, né? A partir dali, porque a nação de Israel rejeitou ao Messias e o papel que a igreja de Cristo verdadeira está fazendo hoje em dia, desde aquela época, é o que Israel deveria ter feito, né, a partir daquele momento. E que Jesus se revelou ali como Messias. Então, e esse processo de rejeição, de não ouvirem, né, o Evangelho e crerem em Cristo, vai continuar até a grande tribulação. Israel vai passar por problemas terríveis e tudo vai ser chaveado lá em Israel. Tudo. Então, não é surpresa, né, isso. Agora, quando um ali se converte, ele se converte de uma maneira assim espetacular, porque ele já tem, né, a bênção de Deus por ser um do povo, né, que eu diria escolhido, que foi gerado para propagar o Evangelho, e a partir do momento que ele nasce de novo, então, eu diria que ele está cumprindo o papel que devia ter sido cumprido há 2000 anos atrás. Isso é um indivíduo. Então, não é surpresa, né, esse ambiente que você encontrou lá. Isso vai até a tribulação, pode ter certeza. É só na tribulação que eles vão reconhecer a Cristo. Mas Adilson, sobre aquela questão que eu coloquei, de que ele se dirigiu aos discípulos e não à multidão. Como você vê essa questão? Eles seriam encarregados, né? Esse direcionamento já era um treinamento, seria um treinamento que esses discípulos estariam recebendo ali, com todas essas verdades que ele vai colocando, para que eles pudessem, como treinados, né, que são discípulos dele, aí passar à frente. A multidão, como você disse, de fato, estava atrás de outras coisas. Alguns ouviram, alguns entenderam alguma coisa, outras não. Alguns se admiraram da sabedoria dele, né? Mas nada que fosse taxativo para uma conversão, uma mudança de vida. Porque todo aquele ensinamento só começa a fazer sentido a partir do momento que você tem a tua mente renovada. Eu acho que aí que é o ponto, né? Essa história de discípulo, que eu estou estudando, me aprofundando, porque eu tive encaminhamento para um dia ser professor universitário, depois para ser empreendedor, e hoje vocês sabem que a gente encabeça aqui a academia. A academia é o lugar que a gente treina. Vai treinar quem? Discípulos. Porque se a pessoa não quer ser discipulado, não adianta, não vai entrar na academia. Ninguém vai numa academia para treinar uma coisa que não quer. Ou para seguir um treinador que treina uma coisa que não tem interesse. Eu acho que tem uma questão aí que eu tenho que estudar, estou estudando, que é exatamente a história do discípulo. E quando eu dizia e digo, Adilson, o termo de que eu dou murro em ponta de faca, é que eu achei que o meu esforço, né, como instrutor, seria
per si, suficiente para a pessoa aprender. Mas não é. Ela precisa aceitar ser discipulado. Hã? É isso mesmo. Se ela não perceber Cristo em mim, né? Estamos falando aqui em questão espiritual, né? Não adianta, ela não vai, ela vai rejeitar. Porque o discípulo é aquele que aceita. Ele não pode rejeitar, senão ele não é discípulo. Então, para ver Cristo em você, a pessoa tem que ter a mesma genética espiritual. Exatamente, mesmo a genética espiritual. Então não adianta eu dar murro em ponta de faca, eu posso fazer todo o meu esforço. E isso, Anderson, tem muito a ver com o nosso dia a dia, principalmente eu e você, em função do momento que vivemos. Porque a visão da academia minha é o seguinte: os recursos que eu tenho é do reino, não é meu. Quem vai entender isso se não tiver com a mente de Cristo? Não vai entender, vai achar que eu estou fazendo malandragem. Não vai entender. Tem um texto, que é só para corroborar isso que a gente falou, lá em Atos, né? Que fala, quando Pedro prega, né? E aí fala, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Então, se não houver essa unidade, né? Dificilmente se forma discípulos, ou se tem discípulos. Não é só. A questão é mente e coração. Mente é no sentido da mente lógica, né? Sim. Não é a mente de Deus, é a mente lógica. E quando fala em coração. A alma da pessoa, né? A essência da pessoa e o coração, né? E o coração representa o Espírito Santo, né? Ter a vida espiritual. É dois universos totalmente. O universo maior, evidentemente, é a vida espiritual que contém essa passagem carnal. É uma coisa que precisa ter consciência que no